Olá, o canal Compartilhando Conhecimento deseja a todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maurício, eu trabalhei por muitos anos na área de manufatura, na área de eletrônica e elétrica de uma empresa, de uma automobilística de grande porte. Hoje eu trabalho como arquiteto de soluções numa empresa de telecomunicações fixa e móvel. São muitos anos, eu posso dizer que são mais de 40 anos de experiência. É exatamente essa experiência que eu quero compartilhar aqui. A minha ideia inicial é apresentar vários vídeos abordando temas de eletrotécnica, eletrônica, rede de dados, internet, telecomunicações, tudo áreas que eu tenho experiência. E esse que eu vou apresentar hoje é focado em transistores bipolares e eu vou passar a minha visão pessoal agora. Por que eu acho isso importante? Nem precisa dizer que conhecimento é sempre importante. É o maior bem que a gente pode ter. É a única coisa que realmente é nossa, né? Aquilo que a gente sabe realmente é nosso. E quando a gente fala assim, mais especificamente quanto a esse módulo de vídeo que eu vou preparar, né? Entender o funcionamento dos transistores vai bem além assim de alguma coisa acadêmica ou técnica. O conhecimento que você vai adquirir, o que ele vai fazer? Ele vai ser um diferencial na sua formação profissional, entende? Especialmente se você já atua na área ou pretende atuar nas áreas de eletrônica, ou automação, telecomunicações, ou até mesmo engenharia elétrica. Dominar esse tema permite que você compreenda a base de funcionamento de muitos dispositivos eletrônicos, como amplificadores de áudio, circuitos mais complexos, assim como até mesmo computadores e sistemas de comunicação. Agora, quanto à parte pessoal, ele vai abrir portas para o início de uma jornada no desenvolvimento de projetos práticos, montar, reparar circuitos, desenvolver soluções caseiras e até mesmo empreender, por que não? Né? Com a tecnologia, já que na esfera profissional fortalece a capacidade de análise, diagnóstico e desenvolvimento. Ou seja, aperfeiçoar o conteúdo é investir num pensamento mais crítico e lógico e criativo. Você vai desenvolver novas habilidades, vai entender como que as coisas funcionam, né? Realmente vai adicionar bastante valor para você, pessoalmente, e também para o seu currículo. Pelo menos essa é a minha ideia. É isso que eu queria apresentar para vocês. A gente vai começando com alguns vídeos de eletrotécnica, de semicondutores, vamos partir para a eletrônica digital e outros temas. Esse especificamente nós vamos falar sobre transistores ou semicondutores bipolares. Bem, agora vamos parar de papo e vamos direto para o conteúdo. Eu vou começar apresentando a agenda. Né? Nós vamos falar de transistores bipolares, tipos de semicondutor, conceito de semicondutor, assim, alguma coisa mais básica, né? Para a gente já não entrar de sola assim, nos transistores, né? Princípio de um amplificador, aqui seria alguma coisa mais prática, mas muito básica também. As montagens mais comuns assim, de transistor bipolar, que é coletor comum, emissor comum, os parâmetros associados ao transistor bipolar, os encapsulamentos comuns, né? O que tipo de encapsulamento esses transistores podem ter, né? Então essa é a nossa ideia de agenda. E é claro, como que a gente começa? A gente começa falando do que são alguns elementos. Aqui é o exemplo de alguns semicondutores bipolares. Aqui nós temos aqui os exemplos mais clássicos, né? Temos aqui o diodo, certo? Que é um elemento que ele consegue conduzir elétrons ou a corrente numa única direção, certo? Temos aqui o DIAC, que é como se fossem dois diodos invertidos, que ele utiliza uma outra característica, que é a característica de barreira de potencial, para funcionar. Temos aqui, quem não conhece, quem não gosta, né, de um LED, né? Temos aqui os LEDs também, eles também são um tipo de diodo, com junção de semicondutor. E os diodos Zener, que são bastante utilizados em fonte, porque eles trabalham eles trabalham na polarização reversa de um diodo de silício, né? Como se fosse um equipamento de avalanche. Ou seja, ele chega num determinado ponto reverso, ele vence a barreira de potencial e começa a conduzir. Mas a gente vai ver isso daí mais para frente também. Ok? Aqui é como que seria um bipolar, única junção, que só tem uma junção. Tá vendo? Todos esses componentes só tem uma junção, que é a junção P e a junção N. Certo?
E o que acontece aqui? Quando você aplica uma energia aqui, essa barreira aqui no meio, ela se fecha, provocando uma condução, dependendo da polaridade aqui. Ou quando você, por exemplo, aplica aqui um positivo e um negativo, ele abre mais ainda essa barreira aqui, impedindo que a corrente passe, certo? Isso é uma característica comum, normal, de todos os diodos que temos por aqui. Continuando com o nosso vídeo, né, nós temos os transistores, certo? Os transistores, o que eles são, na verdade? Eu já vou abrir aqui já. Eles têm duas junções, né? Isso porque eles são bipolares, eles têm duas junções. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um transistor que é conhecido como NPN, um transistor NPN, um transistor que é conhecido como PNP, um transistor, esse aqui no caso aqui é um transistor, pode ser um fototransistor Darlington, ou se ele tivesse uma base aqui, ele seria um transistor Darlington, ou seja, é um transistor que tem dois transistores em cascata e você aumenta o seu ganho com isso, né? A gente vai ver mais para frente como que é esse ganho aí, ganho ou HFE. E esse aqui é um fototransistor. É um transistor que essa junção aqui do meio, a base, ela é exposta a fótons e esses fótons fazem com que ele polarize aqui e conduza a corrente aqui do emissor para o coletor, né? Ou do coletor para o emissor, depende de qual que é a notação que a gente está utilizando. Ainda dentro da família dos transistores, mas esses vão ser apresentados no próximo vídeo, nós temos os transistores de efeito de campo, certo? Eles são relativamente parecidos com esse. Esses transistores aqui, eles usam barreira de potencial e esses daqui utilizam o efeito de campo. A gente tem os FET normais, certo? E temos aqui os MOSFET, que eles utilizam um outro tipo de substrato, né? Mas o que esses transistores fazem? Eles usam um campo, certo? Num substrato, e esse campo fecha ou abre para a passagem de corrente elétrica. A gente vai ver isso daí no próximo vídeo. Eu estou só dando uma introdução aqui, muito rapidamente. Assim como, aqui estão ele, aqui está um MOSFET, tá vendo? Então, essa barreira aqui, ó, ela fecha ou ela abre, é um campo isso aqui. Então, uma característica dele é que ele tem uma impedância altíssima aqui no gate, ok? E indo um pouco mais adiante, também nós temos aqui os SCRs e os TRIACs, que também são os transistores de junção, que também vão ser abordados no próximo vídeo de semicondutores, mas eles têm uma característica, esse aqui é uma única junção, unijunção, como o próprio nome diz, ele é muito utilizado em osciladores, a gente vai ver como que ele funciona, e aqui estão os SCRs e os TRIACs. O SCR conduz numa única direção e o TRIAC é como se fossem dois SCRs contrapostos e conduz nas duas direções, né? Então, ele também, quando você dá um gatilho aqui, ele desencadeia, abre uma comporta e começa a conduzir, enquanto existe corrente aqui, ele vai conduzir indefinidamente, ou seja, ele não desliga sozinho. Então, tem alguns artifícios aí para poder desligar ou utilizar eles em corrente alternada, certo? Bom, agora vamos para a estrela da vez, que é exatamente o objetivo dessa apresentação aqui. A gente vai falar um pouquinho aqui de diodo, só para dar um embasamento, mas depois nós vamos pular para os transistores aqui mesmo, os bipolares, e a apresentação vai se desenvolver em cima dessa caixinha que eu marquei em vermelho aqui, daqui para frente, ok? Então vamos lá, deixa eu tirar um pouquinho a câmera aqui. Então, o que acontece? Aqui nós temos um diodo. Ele é o quê? Ele é uma junção única, ele tem uma barreira de potencial. Então, o que acontece? Quando você coloca um potencial positivo aqui, você faz com que aumente, vamos dizer assim, a quantidade de lacunas aqui, em relação aqui que está negativa, a quantidade de elétrons aqui, essa barreira vai fechando, porque negativo e positivo se atraem, e a hora que você faz isso, essa barreira fecha e ele começa a conduzir. Isso é uma característica que acontece, assim, que varia muito de material para material. A gente tem diodos de silício, certo? Que essa tensão aí vai 0,6, 0,7 volts.
diodos de germânio, que são mais antigos, sabe? Mas essa barreira aqui fecha numa tensão bem mais baixa, 0,25, 0,3 volts. Temos os LEDs também, quando o LED começa a acender, né? Acender, assim, que na verdade começa a conduzir, né? Seria aqui na faixa de 1,8, 2,2, de 3, 3,2 volts, depende da cor do LED, né? E temos os diodos de selênio, que são os mais antigos ainda, né? Que ele tem uma característica, na verdade é quase que um problema, vamos dizer, né? Que a tensão reversa dele, a tensão reversa, aqui a barreira de potencial, se você passar de 20 volts por célula, o que acontece? Ele rompe, ou seja, ele se danifica. Então, antigamente, que tinha muito diodo de selênio, nos rádios antigos, a válvula, o pessoal colocava várias células em série. Porque para você atingir 200 volts, você teria que ter 10 células dessa daqui em série, né? Para poder conseguir atingir a tensão necessária. E esses diodos aqui eram famosos, sabe? Quando eles queimavam nos rádios antigos, soltavam um cheiro, vocês nem imaginam, sabe? Um cheiro assim de, sei lá, um cheiro de enxofre, de pólvora, ovo. Só de você cheirar, você já sabia, falar, putz, queimaram os diodos do rádio. Né? Eram os diodos de germânio, de selênio, desculpa. Né? Aí aqui a gente vai falar um pouquinho mais aqui das curvas, né? Já bem, esse aqui é um diodo de silício. Então o que acontece? Vamos imaginar que aqui eu apliquei essa senoide nele, certo? E aqui eu tenho um resistor, que é a carga. Não interessa o valor por enquanto, né? Mas o que acontece? Quando esse polo aqui de baixo aqui, ó, tiver positivo, certo? Esse diodo aqui vai conduzir, certo? Então, aqui você vai ter uma tensão, vamos supor que ele estivesse 10 volts. Então esse diodo vai conduzir, você vai num diodo teórico, você vai conduzir tudo num diodo real. Você vai derrubar um pouco aqui, 0,7, então você vai ter em cima desse resistor aqui, durante todo esse ciclo positivo, a tensão da senoide menos os 0,6 volts, mais ou menos, do diodo. O que vai gerar uma corrente, vai gerar um sinalzinho igual esse aqui, ó, de corrente, em cima desse resistor. Aí a hora que a senoide entra nessa outra fase aqui, o que acontece? Ele corta. Ele abre a barreira de potencial e ele não vai passar mais energia, certo? E aí o que acontece? Aí ele só vai passar, aqui não vai ter nada, tá vendo? Aí no próximo ciclo, quando a senoide começar a ficar positiva de novo, ele passa de novo, vai ter corrente de novo aqui, e assim funciona um retificador que a gente chama de retificador meia onda. Por que meia onda? Porque eu só estou pegando metade aqui da senoide, certo? No caso de um retificador que a gente chama de onda completa, eu tenho um conjunto de diodos dessa forma aqui. Então eu aplico a senoide aqui, certo? E nesse ciclo positivo dela aqui, ó, esse diodo conduz o mais para baixo. E nesse ciclo negativo, quando está negativo, é referencial. Ou seja, quando ele está negativo numa fase, significa que ele está positivo na outra. Aí, no ciclo positivo, esse outro diodo aqui conduz o sinal. Então, nessa parte de cima aqui, esse diodo está conduzindo. Nessa parte de baixo aqui, esse diodo está conduzindo mais. Se acontece o menos, no sinal de menos, a mesma coisa. Então, aqui você vai ter no mais e menos, você vai ter um sinal desse jeito aqui, ó. Isso é um retificador onda completa, né? Aí você bota um capacitorzinho aqui entre o mais e o menos, o capacitor atenua essas ondas aqui e fica um sinal contínuo bonitinho, certo? Então, aqui normalmente, como é uma senoide, certo? E uma senoide é mais ou menos assim, raiz de 2, a tensão de pico em relação à tensão média. Então, se você botar uma tensão média aqui de uns 10 volts vezes raiz de 2, 1,41, né? Você vai ter aqui mais ou menos 14 volts aqui nos picos. Tá vendo? Então, se você botar um capacitor aqui, você vai botar 14 volts aqui. Então, você botou um transformador de mais ou menos 10 volts e você vai ter mais ou menos 14 volts de corrente contínua aqui. É claro que dependendo do capacitor, a hora que você começar a demandar corrente, ele vai começar a dar uma riadinha e vai começar a gerar um certo ruído. Para evitar que isso aconteça e para garantir que você tenha uma tensão estável, menor que essa, nós vamos falar menor. Depois lá na frente, na hora que for falar dos transistores MOSFET, essas coisas de chaveamento, a gente vai falar de fontes, aí a gente vai falar de que pode até aumentar essa tensão aqui. Mas agora a gente vai só diminuir ela. Então o que você faz? Você bota um resistor e você bota um cara como esse aqui de baixo, que é um diodo Zener.
Veja, o diodo de silício normal, esse que está aqui, ó, ele tem uma curva assim, ó. Aqui está mais ou menos 0,7 volts. Quando chega em mais ou menos 0,7 volts, ele, bum, ele vira para cima aqui, certo? Ele vira para cima e deixa passar toda a corrente. Aqui não. O diodo Zener, ele tem essa mesma característica quando está polarizado direto. Mas quando ele está polarizado reverso, numa determinada tensão, chama tensão Zener, ele conduz também. E ele gera uma corrente e ele absorve a corrente. Então, se você bota aqui um resistor aqui, por exemplo, aqui no mais, e bota um diodo Zener aqui invertido em relação a esse menos aqui, um diodo Zener de 10 volts, quando ele atingir 10 volts, o resistor vai absorver esse excedente de tensão e você vai ter uma fonte de 10 volts aqui, certo? Então, ele faz dessa forma. É claro, tem todos os seus limites de potência, de corrente e tudo mais, mas em princípio é isso que ele faz. Ele começa a conduzir a partir de uma tensão, por exemplo, 10 volts, e aí ele vai garantir para você que você tenha 10 volts aqui. Só para ilustrar, para ficar mais fácil, seria alguma coisa assim, ó. Você tem aqui o teu positivo, você tem aqui o seu negativo, você tem aqui, por exemplo, um resistor, e você tem aqui está o positivo, certo? O seu diodo Zener. Aí daqui até aqui, você tem, por exemplo, 10 volts, certo? Por quê? Porque esse diodo Zener aqui, por exemplo, o diodo Zener podia ser de 10, podia ser de 12, não muito mais que isso, porque aqui eu comentei que o transformador seria de mais ou menos uns 10 volts, né? E ele vai fazer o seguinte, aí ele vai ceifar aqui em cima a tua tensão. Obviamente, você continua precisando do capacitor, mas você pega uma parte mais linear dessa tensão. E é dessa forma que funciona. Avançando, deixa eu tirar a caneta. Avançando para os transistores agora. Agora vamos falar um pouquinho de transistor. Então, transistor é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um transistor PNP e esse aqui é um transistor NPN, certo? E o que a gente tem nesses transistores aqui? O que acontece? Você tem um coletor, um emissor e uma base, em ambos. Aí, você vai colocar aqui, por exemplo, no caso do NPN, ele conduz o positivo do coletor para o emissor. Então, vamos supor aqui que você coloca aqui o teu emissor aqui aterrado, e você coloca aqui uma tensão, um potencial aqui em cima desse resistor aqui, certo? E aí, isso aí, quando ele estiver conduzindo, ele vai gerar um IC. Quando não tiver, ele vai gerar aqui um VC. Então, vamos supor que se tivesse aqui 10 volts, né? Então, aí, numa configuração como essa aqui, você vai ter os 10 volts aqui em cima, porque esse transistor não está conduzindo. Aí, a partir do momento que você começa a colocar um VBE aqui, uma tensão na base positiva, você começa a aumentar essa tensão da base positiva, esse transistor começa a conduzir, certo? E isso vai ser de acordo com a corrente. Então, aqui, ó, essas curvas aqui, ó, são as curvas de corrente de base. Então, a gente vai ver isso aí mais para frente. Para cada corrente de base, você vai ter uma corrente aqui e, por consequência, o seu VCE e o seu IC vão mudar. Certo? Esse é o princípio de funcionamento de um amplificador. Por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, um amplificador. Como funciona o amplificador? Eu coloco aqui no positivo, lembra que eu comentei da corrente de base? Eu polarizo o transistor aqui com um pouquinho de positivo aqui na base, o suficiente para ele começar a conduzir. Aí o que acontece? Eu vou ter uma queda de tensão aqui, VCE, ou seja, essa tensão aqui, por exemplo, vamos supor que fosse 10 volts. Eu vou ter uma quantidade de tensão que vai ficar aqui e uma quantidade de tensão que vai ficar aqui. Certo? Esse capacitor desacopla, aqui tem um outro capacitor que desacopla. Aí, a gente traz isso aí para as nossas curvas aí. Então, aí a gente vai fazer uma conta bem simples. Vamos imaginar, se esse transistor estiver conduzindo tudo que dá, qual que vai ser a corrente em cima desse resistor aqui? Vai ser I é igual a V sobre R. Então, aqui você vai ter uma corrente V sobre R. E se esse transistor estiver cortado, não estiver conduzindo nada? Se ele não estiver conduzindo nada, qual que vai ser a corrente aqui? Vai ser zero.
Se a corrente aqui for zero, qual que é a tensão aqui? É a tensão da fonte. Não tem corrente, ela passa tudo. Quando o transistor estiver conduzindo, qual vai ser a tensão aqui? Vai ser zero, porque o transistor vai estar com um VCE igual a zero. Ele vai estar conduzindo tudo, vai estar em corrente máxima, você vai ter um negativo aqui. Com isso, você já começa a traçar alguns pontos aqui. Você começa a traçar um ponto aqui, que é a tua corrente de base, que é quando, desculpa, a tua corrente de coletor, que é quando o transistor está conduzindo tudo, certo? E aqui você tem um VCE máximo, que é o VCE da fonte, quando o transistor está cortado. Então você já põe esses dois pontos aqui, ó. Então com esses dois pontos aqui você sabe que quando, essa aqui é a sua corrente de base, tá? Essa curva aqui é a corrente de base, B. Quando a sua corrente de base for igual a zero, o teu VCE é o máximo, é o VCE da fonte. Quando a sua corrente de base for máxima, o seu VCE é zero, certo? Então toda a potência está em cima desse resistor aqui. E você tem uma corrente aqui, a corrente de base, V sobre R, I igual a V sobre R. Então você tem uma corrente aqui. Então você já traça, no circuitinho desse aqui, você já traça esses dois pontos aqui. Aí depois desses dois pontos, você vai começar a pensar no IB. E o IB? O que eu faço com ele? O IB, eu polarizo ele através desse resistor aqui. Então, eu posso colocar todas essas correntes aqui, ó, que eu quiser. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, um amplificador, eu vou colocar qual? Eu vou colocar uma corrente aqui, mais ou menos aqui no centro. Então, eu calculo esse resistor aqui, certo? Eu tenho essa tensão aqui, ó, que é mais ou menos 0,7 volts, 0,6, que eu havia comentado, que é a tensão de junção. Então, a tensão da fonte está aqui, que seja uns 10. Então, eu boto uma quantidade de tensão aqui, de um resistor aqui, para gerar uma corrente aqui, certo? Que fique aqui no meio, por exemplo. Então eu coloco isso daqui, eu polarizo essa corrente desse resistor para ela ficar mais ou menos aqui no meio. Aí o que acontece? Quando eu começar a aplicar uma tensão aqui, nesse capacitor aqui, uma corrente alternada, porque o capacitor só funciona em corrente alternada, como áudio, por exemplo, o que vai acontecer? Essa corrente alternada vai mudar a minha corrente de base, para mais ou para menos. E quando mudar a corrente de base, o que vai acontecer com a minha corrente de coletor aqui, ó? Ela vai mudar também. Entendeu? Isso aqui reflete para cá, ó. Isso aqui reflete para cá. Aí quando muda essa corrente aqui, em cima desse resistor, por consequência, vai mudar aqui. Esse capacitor aqui vai ser uma corrente alternada e ele vai fazer esse alto-falante emitir um som correspondente ao sinal que eu coloquei aqui. Então é dessa forma que funciona o amplificador. É bastante, vamos dizer assim, veja bem, o amplificador tem um monte de tipo de compensações que eu não coloquei aqui. Esse aqui é o básico dos básicos mesmo, sabe? Como que um transistor ele vai fazer essa amplificação aqui, levando em consideração que metade da potência ele vai jogar fora aqui em cima desse resistor, tá? Ok? Isso de você jogar fora metade da sua potência em cima desse resistor aqui pode ser evitado com uma configuração como essa, por exemplo, certo? Eu posso polarizar, ao invés de um transistor, eu posso polarizar 2 transistores, de tal sorte que esse aqui conduz o positivo e esse aqui descarrega o positivo para cá, para o terra. Então esse aqui, o positivo vem para cá, para o som, e esse aqui, ele faz a outra parte. Aí o que acontece? Esse aqui vai estar atuando como se fosse um resistor, certo? Tem que estar devidamente polarizado, tudo, mas ele não tem aquele desperdício de energia que tinha em cima daquele resistor ali. A maioria dos amplificadores de transistor aí, classe C, funciona dessa forma. Existem alguns outros tipos de amplificadores aí que funcionam diferentes, com chaveamento, tudo, mas esse aqui é um amplificador assim mais tradicionalzão mesmo, antigo, era esses classe C que funcionava dessa forma. Agora nós vamos falar um pouco sobre as configurações de coletor comum, emissor comum e base comum. Esse aqui é uma configuração em coletor comum, certo? Então o que a gente pode dizer assim, de características desse tipo de conexão? É isso que eu coloquei aqui. Ele tem uma amplificação de tensão, ele tem um ganho de corrente razoável, intermediário, e ele tem uma inversão de fase. Por quê? Porque imagina que o emissor é comum aqui. Então aqui no emissor a gente tem um negativo, o terra, por exemplo.
Aqui a gente tem o nosso positivo, tá aqui, certo? Então, quando eu começo a aumentar a tensão aqui na base, certo? Que começa a circular uma corrente aqui. Essa corrente vai polarizando o transistor e esse transistor vai conduzindo essa tensão aqui para baixo. Vai circulando uma corrente aqui e a tensão aqui vai caindo. Então, quanto mais aumenta a base, mais reduz aqui no coletor, por isso que ele inverte. Quando a base chega em mais ou menos 0,6, 0,7 volts, esse transistor satura. E aqui você tem 0 volts. Então, quando você tem 0 na base, você tem VCC aqui. E quando você tem 0,6 volts na base, você tem 0 aqui. Sendo que o VCC pode ser 10, 20, 30 volts, 40 volts. Por isso que ele tem um ganho de tensão, uma amplificação de tensão. Já nessa configuração aqui, que é o emissor comum, você tem uma outra diferença. Desculpa, coletor comum, foi mal. Aqui você tem um ganho de tensão igual a 1 e um ganho de corrente elevado. E não tem inversão de fase. Por quê? O coletor está comum aqui, é o positivo, certo? Então, quando você tem 0 volts aqui na base, esse transistor está cortado. Quando esse transistor está cortado, você tem o que aqui? 0 volts. Porque o transistor está com toda a tensão de VC em cima aqui entre base e coletor. Entendeu? Ele está cortado, ele não está conduzindo. Então a corrente vem toda por aqui. E aqui você tem 0. Quando você coloca, por exemplo, 1 volt aqui. Você colocou 1 volt aqui na base. Aqui você não falei que tem 0,6, 0,7? Então, podíamos considerar 0 no transistor ideal, mas é 0,6, 0,7. Então que tensão você vai ter aqui? 1 volt mais 0,6. Você vai ter aqui 1,6 volts, aproximadamente. Tem algumas perdas aí, dependendo da corrente, do tipo de transistor, tudo mais, mas é mais ou menos essa a ideia. Quando você aplica aqui 1 volt, você vai ter aqui mais ou menos 1,6. Se aplicar aqui 10 volts, pode aplicar? Pode. Se aplicar 10 volts, você vai ter aqui mais ou menos 10,6, que seria os 10 daqui, mais o 0,6 daqui. E o resto vai ficar onde? Vai ficar aqui em cima desse resistor. Certo? Então, essas são as duas configurações de transistor mais usadas. Tem a base comum também, mas essas duas aí já são as mais interessantes. Nos próximos slides, a gente vai colocar uma coisa assim um pouco assim mais prática para fixar, né, o conhecimento em cima de transistores. Então, a gente vai montar um circuitinho, um desenho bem simples, que eu vou compartilhar aqui. E a partir desse desenho bem simples, a gente vai estudar determinados parâmetros, né? Que são os parâmetros exatamente que definem o transistor. Ou seja, o transistor tem vários parâmetros. Tem parâmetros relacionados à corrente de base, HFE, que é o ganho, ou beta, né, se for em corrente contínua, VCE, que é a tensão máxima entre coletor e emissor, IC, potência. Tem vários parâmetros que a gente vai usar uns desenhinhos bem simples assim, e práticos para demonstrar como que é. Bom, vamos para eles? Então tá aqui. Esse é o primeiro circuitinho que eu queria demonstrar. Esse aqui é um circuito que a gente tem aqui uma fonte de 10 volts, certo? Aqui a gente tem aqui 2 resistores, certo? E tem um transistor NPN aqui e mais um resistor de 100 ohms aqui na base, certo? Então a gente tem alguns parâmetros que a gente tem que levar em consideração, que é o VCE, é o IC, o HFE, que é o ganho, que eu falei, ou beta, e a potência, certo? Então vamos imaginar o primeiro cenário. O IB, vamos imaginar esse potenciômetro aqui, ó, fechado aqui, ó, aqui embaixo, tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Vamos imaginar o potenciômetro fechado aqui, tá? Quando o potenciômetro está aqui embaixo, o IB é igual a 0, certo? Então, se o IB é igual a 0, o VC é igual ao VCC. Por quê? Não tem corrente aqui, então toda a tensão da fonte, os 10 volts, praticamente, né? Ele está aqui. Então você tem os 10 volts aqui. E se os 10 volts estão aqui, é porque esse transistor não está conduzindo nada. Então o teu IC é igual a 0. Certo? Essa é uma das condições. Agora vamos imaginar o potenciômetro fechado aqui em cima. Será que eu consigo apagar isso aqui? Consigo. Vamos imaginar o potenciômetro fechado aqui em cima. Pum! No que ele está fechado aqui em cima,
esse transistor aqui entra em condição de saturação. Saturação, tá? No que ele satura, qual que vai ser o VCE aqui? O VCE aqui vai ser 0. Ou 0,3 aqui, que é a tensão de junção aqui, mas a gente pode considerar 0. Se esse VCE for 0, quer dizer o quê? Que os 10 volts estão em cima desse resistor aqui. Então a corrente é V sobre R. Né? Tem 10 volts, aqui tem a corrente aqui, V sobre R. Certo? E se ele estiver em alguma condição central aqui, certo? Não tiver nem no mais nem no menos, estiver numa condição central aqui. Se ele estiver numa condição central, ele vai ter vai ficar um VCE entre a tensão da fonte e 0. Certo? Vamos supor que estivesse na metade, 5 volts certinho. Então aí a gente ia ter 5 volts aqui, em cima desse resistor, e os outros 5 volts ia estar em cima do transistor. Ok? Agora, para ficar ainda mais interessante, vamos imaginar um sistema como esse aqui. Vocês lembram do diodo Zener que eu comentei? Certo? Lembra do diodo Zener? Então, tem aqui um diodo Zener. O que esse diodo Zener vai fazer aqui? Ele vai garantir que a tensão máxima nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Seja 5,7 volts. Essa é a tensão máxima que vai chegar nesse ponto aqui. Então, o que acontece? E quando esse potenciômetro tiver tudo para cá, você vai ter uma tensão aqui mais alta, certo? Então, a tensão, máxima, eu comentei máxima, não, é a mínima. A mínima é 5,7 volts, e a máxima que vai ter aqui vai ser quase os 20 volts que tem aqui. E a carga está aqui. Então, vamos supor uma condição como essa daqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é ver os efeitos aqui desse diodo Zener. Então, se a gente tem uma fonte de 20 volts aqui, certo? E ele é 5,7 volts, então o que vai acontecer? Você vai ter 20 menos 5,7, 14,3. Então, a tensão sobre esses dois resistores aqui, ó, vai ser 14,3 volts. Certo? Então, esses dois resistores vai ter 14,3 volts. A corrente em cima do Zener vai ser o quê? V sobre R. I é igual a V sobre R. Então, se eu sei que eu tenho 14,3 volts aqui e sei o R, eu calculo a corrente em cima do Zener. Então, a corrente em cima do Zener vai ser de 14,2 mA. E aí, com isso, eu chego no outro parâmetro importante, que é o parâmetro comercial, que é como você vai comprar isso aí, que é a potência do Zener. O que é V? Potência é igual a V vezes I. Você tem aqui o I, você tem o V, que é 5,7, você calcula a potência. Então, para esse caso aqui, um Zener de 5,7 volts, a potência dele teria que ser uma potência de 80 miliwatts. Esse Zener aqui. Então, você vai procurar no manual, você vai encontrar um Zener 80 miliwatts, 5,7, colocar aqui, e esse Zener não vai queimar, ele vai funcionar, porque ele vai ter condição de assimilar a corrente que está circulando por aqui. Certo? Agora, do ponto de vista de tensão. Certo? Agora a gente já vai começar a analisar esse cara aqui, o transistor, certo? Então vamos supor que a gente está querendo colocar 5 volts aqui na carga, certo? Então eu venho com esse potenciômetro aqui, até aqui nesse extremo aqui, tem 5,7, tiro 0,7 daqui, 5 volts aqui. Então se tiver 5 volts aqui, quantos volts tem em cima entre coletor e emissor? Certo? Eu tenho 20 volts da fonte, menos os 5 que está aqui. Eu tenho 15 volts em cima desse transistor aqui. E que corrente? Em que corrente está? Eu não comentei que aqui tinha 5 volts? Então, corrente é igual a V sobre R. 5 volts que tem aqui, que a gente falou, é um dado, dividido por a corrente de 100 ohms. Então, eu tenho 50 miliamperes aqui. Certo? Então, se eu tenho 50 miliamperes aqui, eu tenho 50 miliamperes aqui também. Só que aqui eu tenho quantos volts? Que eu comentei? Eu tenho 15 volts. Se eu tenho 15 volts vezes 50 miliamperes,
Esse transistor, nessa condição aqui, com o potenciômetro todinho aqui nesse extremo, ele vai estar dissipando quanto? Ele vai estar dissipando tudo mais ou menos teórico ideal, né? Tem algumas outras perdas aí no meio, mas isso aqui serve como uma primeira aproximação. Ele vai estar dissipando quanto? 570 miliwatts. Então, meio watts, um pouco mais de meio watts, esse transistor que vai estar dissipando nessa condição. Certo? Aí a gente parte para um outro cenário. Vamos imaginar que eu trago esse trimpote, esse potenciômetro mais para o meio, aqui, a ponto de ter 10 volts aqui na carga. Certo? Então, se eu tiver 10 volts na carga, quantos volts sobrou para ter aqui? Aqui eu tenho 20, isso aqui eu tenho 10. Eu tenho 10 volts em cima do transistor. Certo? Então, nessa condição aqui, o tripote aqui no meio, mais ou menos, o potenciômetro, eu vou ter 10 volts em cima da carga e 10 volts aqui no meio. Aí 10 volts, quanto dá isso? 100 miliamperes. Então eu já tenho aqui, ó, que nesse transistor, nesse resistor aqui, está passando 100 miliamperes. E tem 10 volts nele. Então 10 volts vezes 100 miliamperes, 1 watt. Então nessa condição aqui, esse transistor vai estar dissipando 1 watt. Por que isso é importante? Porque eu preciso chegar num transistor que suporte 1 watt. E nas condições de dissipação de potência também. Porque se ele está dissipando 1 watt, ele está transformando 1 watt em calor, ele está transformando isso aqui em calor. Então ele tem que ter um artefato de alumínio, um ventilador, ou qualquer coisa, para que esse 1 watt seja possível dele dissipar sem que essa junção dele superaqueça. Né? Então, existem transistores, um monte de característica de potência, de dissipação térmica, de corrente, de VCE. E tudo isso tem que ser respeitado na hora que a gente faz essas contas. Então a gente já começa a ver aqui, que nem por exemplo você no slide anterior, o VCE máximo do circuito desse é 20 volts. Você vai olhar lá, o transistor é de 15 volts. Não serve, tem que ser mais de 20. Aí você vai ver aqui, nessa condição intermediária, pô, a gente chegou a 1 watt. O transistor é 800 miliwatts? Não serve, vai queimar. Tem que ser um transistor de mais de 1 watt. E é assim que a gente vai levantar os parâmetros necessários para configurar esse transistor. Né? E aí, o que acontece? Isso varia. Os transistores têm várias formas. Isso aqui é bem básico. Eu acho que a maioria dos senhores sabem isso aqui, é até melhor que eu. Mas existem transistores, por exemplo, TO220, TO126. Esses daqui, eles permitem dissipadores. Tem o transistor TO92, que é aquele transistorzinho mais normal, igual o BC547, 548. Quem não mexeu com esses transistores ainda, né? 2N2222, que é um TO18. Os transistores mais novos aqui, que utilizam os sistemas SMD, que nem o SOT23. Tem transistores, normalmente os fototransistores ou transistores óticos usam o TO18. Os mais parrudos, assim, os TO3. E tem um monte de outros tipos de configuração. Além de que eu tenho uma configuração de transistor, aqui que nem, por exemplo, que é o Darlington, que pode estar nesse, ou até nesse, em qualquer uma dessas configurações eu posso ter transistor Darlington. Que ele pega o ganho, o HFE de um transistor e multiplica ele aqui. Que nem esse aqui dá um N300, esse aqui dá mais um ganho de mais 300, então você tem um ganho aqui de 300 vezes 300, então um ganho enorme aqui você tem. Né? Então você com uma corrente muito pequena aqui na base, você consegue mover correntes muito grandes aqui. Existem casos também, eu não trouxe o desenho, mas transistor de IGBT, que é um transistor FET, que tem um transistor de junção na saída dele. Porque esses transistores aqui aguentam mais, são mais robustos, assim, corrente. Então, os transistores de IGBT. Nós vamos ver isso no próximo vídeo, no vídeo de transistores de IGBT, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Como eu falei, essa é a primeira parte, né? Vamos ter a segunda parte, que vai falar dos FET, SCR, como que polariza, como que desliga o SCR em corrente contínua, que é um pouquinho desafiador, mas é bem interessante, sabe? Então, se gostaram, não deixem de dar o like, é muito importante pra gente, a gente está começando, vocês vão ver que tem muito pouco vídeo ainda no canal. Eu aceito sugestões de vídeos que é para fazer, como eu já comentei, da parte de telecomunicações, rede IP, networking, roteadores, switch, redes 2G, 3G, 4G, 5G e eletrônica analógica e digital. Nós vamos tratar tudo isso daí lentamente aqui em várias séries de vídeo,
Mas se tiver algum interesse, assim, alguma coisa assim, poxa, legal, eu queria saber disso daí, isso vai ser muito importante para mim, bota nos comentários aí, que eu vou ter muita satisfação, muito prazer em distribuir e passar meu conhecimento para vocês. Muito obrigado e até a próxima. E curta nosso canal se gostou. E tchau!